Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17, 6. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Que pensamentos e emoções invadem o nosso coração quando lemos essas afirmações do Senhor Jesus? Estamos de fato firmemente convictos de que isto se cumprirá literalmente com uma ordem nossa, fazendo uma moreira ou um monte se transplantar de um lugar a outro? Ou reagimos justamente ao contrário, simplesmente rejeitando essas afirmações e dizendo que isto não é possível? Infelizmente, Jesus já sabia que o pensamento mais normal de todos seria: isso não é possível. Pelas leis da natureza, infelizmente, é o que acontece com essas passagens da Escritura. Em princípio, sempre despertam dúvida e incredulidade, levando-nos à humilhante constatação de que não entendemos direito o que a palavra quer nos dizer. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque Jesus considera justamente este pequeno grão de mostarda como um exemplo para uma fé pela qual podem acontecer grandes coisas. Esse grão de semente extremamente pequeno, que quase não pode ser visto a olho nu, no espaço de um ano se transforma num grande arbusto, numa pequena árvore com galhos de cerca de 2,5 metros a 3. Portanto, uma semente tão pequena que aparentemente nem existia pode se tornar uma grande árvore. E isso acontece devido ao seu contato com o solo. À medida que o grão entra em contato com o solo, de onde recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, ele faz com que a árvore cresça grandemente, mesmo vindo de um pequeno grão. A fé como um grão de mostarda é o tipo de confiança em Deus que não desiste e nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam o êxito imediato. Portanto, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não faz um elogio à pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. Ela não pode ser intitulada e ela não pode ser taxada quantitativamente. Ainda que seja muito pequena aos seus olhos, aos olhos humanos, ela continua sendo como um grão de mostarda, que aos olhos humanos é tão pequena que nem podemos ver, mas que aos olhos de Deus ela cresce até se tornar uma grande árvore. Portanto, Deus está nos dizendo que a nossa humanidade não nos permite ver o tamanho que aquela semente, que aquele grão, que aquela fé pode fazer uma árvore crescer. Mas Deus, que vê além do grão, Deus, que é aquele que supre dentro do solo o grão de mostarda, ele sim sabe o tamanho que aquela árvore pode chegar. Ele sim sabe o que uma fé pequena nas suas mãos pode fazer de impossível na terra. Agora, é importante entendermos que aquele que tem fé como um grão de mostarda, ora o tempo todo e depende e confia de Deus o controle da sua vida. Ele sabe que no momento certo a resposta de Deus virá. Essa resposta, no entanto, pode não vir na hora que você anseia. Ela vem conforme o propósito do soberano. E Deus sabe de todas as coisas.
Deus sabe a hora que Ele precisa fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Embora você não viva em função do milagre de Deus, você vive em função da fé em Deus. Na verdade, aquele que tem fé como um grão de mostarda poderá realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Todas as coisas cujo o objetivo central sempre será o avanço do reino de Deus. Essa pessoa entende que, ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que lhe são necessárias para a sua sobrevivência lhe serão acrescentadas, como lemos em Mateus 6,33. Agora, pensemos se o grão de mostarda tivesse a possibilidade de olhar para si mesmo e conseguisse se enxergar, talvez ele teria tudo para desanimar, pois em si mesmo ele não teria nada a representar. E assim, também muitas vezes nós olhamos para nós e vemos uma fé relativamente pequena, limitada, e então desanimamos. Mas o grão de mostarda não faz isso. Ele não olha para si mesmo. Ele simplesmente se deixa plantar na terra e ali começa a crescer. E finalmente se torna aquilo que ele nasceu para ser, ou seja, uma árvore cujos ramos aninharam-se às aves do céu. Lucas 13:19. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Ao mesmo tempo, é de se considerar que o grão de mostarda não se torna uma árvore porque ele empreendeu grandes esforços, mas simplesmente porque torna ativo e aplica o que ele possui. Como seria bom se compreendêssemos hoje que, com todas as nossas fraquezas, dificuldades e tentações diárias, simplesmente podemos nos aquietar com uma fé diante das mãos do Senhor. Podemos ler no Salmo 18, versículo 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Também lemos em Salmo 60, versículo 12, em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Davi era um homem com fraquezas e erros como nós, mas ele se agarrava com toda simplicidade a Deus e por meio de Deus podia fazer grandes proezas. Também lemos em 1 João 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A fé que vence o mundo é uma fé singela, que muitas vezes nem podemos sentir. É uma fé sacudida e colocada à prova, mas assim mesmo firmada no sangue de Jesus. A fé não pode ser sentida. A fé é espiritual. Nós sabemos que Deus está conosco e, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos essa certeza da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que Ele pode fazer todas as coisas através do teu sangue derramado por nossas vidas. Em Hebreus 11:1 podemos ler um pouco sobre o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A falta de fé não agrada a Deus. Jesus repreendeu seus discípulos algumas vezes por eles não aplicarem a sua fé nas situações que estavam vivendo. Mateus 8, 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então já sabemos que é a qualidade e não o tamanho da fé que faz a diferença. Em Lucas 17:5, nós podemos ver os discípulos pedindo para que o Senhor aumentasse a fé deles. Imagina homens que andavam junto com Jesus, estavam pedindo para que Jesus pudesse aumentar a sua fé. Nós
Aqui andamos com Cristo, mas nunca o vimos pessoalmente, nunca podemos olhar para os seus olhos diretamente. Então, Deus sabe o quanto nós precisamos dele para que a nossa fé seja aumentada. Em Lucas 17,5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Podemos ver aqui que os discípulos, quando pedem este aumento de fé, estão olhando para a sua própria fé e veem-a tão pequenina que não alcança o nível do ensino do Mestre. Então, reconhecem que a sua pequena fé precisa crescer. Mas como fazer crescer a fé? E eles pedem a Jesus. Ele não faz nada pela fé deles, ele simplesmente ensina que as responsabilidades de aumentar a fé não eram de Deus, mas deles mesmos. E aí ele fala sobre o grão de mostarda. Se você tem um grão de mostarda, mas reconhece que ele não é suficiente para o que você precisa e quer aumentar seu estoque de mostarda, o que você deve fazer? Semear para que possa colher mais. Toda semente semeada se torna ativa e vai se desenvolver até se tornar uma planta totalmente desenvolvida. A maneira pela qual nós podemos semear a nossa fé e fazê-la crescer é mediante exercício. Quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos mais fé ainda. Pois à medida que a usamos e vemos os resultados, ela vai se fortalecendo e assim vai crescendo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. A vida é como uma escada, degrau por degrau, há diferentes níveis de fé, e devemos querer nos aprofundar neste nível. Devemos querer crescer dia após dia a nossa fé. E isso só acontecerá lendo a palavra de Deus e colocando em prática, entendendo que qualquer batalha que você estiver travando, você tem Deus na sua frente e o sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Mas não se esqueçam, aquilo que você está pedindo a Deus e aquilo que você tem buscado realmente tem a ver com a vontade dele para a sua vida? Ou tem a ver apenas com os seus caprichos e vaidades? É importante que os nossos pedidos estejam sempre enquadrados nos valores de Deus para a nossa vida, de acordo com a real necessidade que nós temos. E não se esqueçam, nem sempre o tempo de Deus é o seu tempo. Pode parecer que precisamos de algo para ontem, mas na verdade será melhor que tudo aconteça no seu tempo, pelo que não devemos nos desanimar, mas sim perseverar na oração. Este é um outro aviso importante que Jesus nos deixa, em Lucas 18:1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa parábola fala sobre a insistência da mulher em oração, mas também finaliza com Jesus dizendo: se no fim, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier nos buscar após a grande tribulação, se ele encontrará ainda fé na terra, depois de tantas tentações, depois de tanto sofrimento e depois de tantas provações que o povo terá passado. Jesus encontrará ainda a fé que ele tem ensinado durante toda a sua trajetória aqui na terra,
e para todos nós através dos seus apóstolos e discípulos. Portanto, não é o tamanho, mas a qualidade da fé que nós temos na justiça de Deus em nossas vidas, sabendo que talvez nas fases mais difíceis da vida possamos precisar mais ainda da nossa fé e a nossa fé possa ser mais e mais atacada. E é exatamente aí que devemos lembrar de como podemos ultrapassar as dificuldades usando a nossa fé. Portanto, permaneçamos em Cristo com fé, sabendo que, por menor que nós sejamos e por mais difícil que a nossa vida esteja, a nossa fé pode sim mover montanhas. Creia. Deus abençoe a sua vida.